Você já se viu em uma situação em que, quanto mais você tenta mostrar interesse por uma mulher, mais ela parece se afastar? Parece familiar, não é? Esse é um dilema que muitos homens enfrentam. Quanto mais você tenta se aproximar, mais parece desesperado. E é exatamente isso que queremos evitar. Neste vídeo, vamos abordar um tema que pode mudar a maneira como você se conecta com as mulheres. Como despertar a curiosidade dela sem parecer desesperado. Muitas vezes, a chave para o sucesso nos relacionamentos não é dizer ou fazer mais, mas sim dizer e fazer menos, de maneira estratégica. Este vídeo vai revelar 5 maneiras eficazes de criar mistério e interesse genuíno nas mulheres, garantindo que você mantenha uma posição de controle. O melhor de tudo, são técnicas simples que você pode começar a aplicar imediatamente. O que torna essas estratégias tão poderosas é que elas exploram a psicologia natural da atração, onde o desejo de conhecer mais sobre alguém é alimentado pelo mistério e pela incerteza. Não estamos falando de truques ou manipulações. Estamos falando de princípios autênticos que fazem parte do comportamento humano. Se você está pronto para mudar sua abordagem e finalmente ter o controle do jogo da sedução, então você está no lugar certo. Agora que estabelecemos as bases, vamos direto para a visão geral das 5 dicas. Prepare-se, pois a partir daqui, as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Antes de mergulharmos em cada dica detalhadamente, vamos fazer uma rápida visão geral para você saber o que esperar. Primeiro, é importante entender que cada uma dessas 5 estratégias foi cuidadosamente selecionada para ajudar você a criar curiosidade genuína nas mulheres. Não se trata de táticas complicadas, mas sim de ajustes sutis no seu comportamento, comunicação e estilo de vida. A primeira dica é manter o mistério. Muitos homens acabam revelando demais sobre si mesmos logo no início, e isso pode acabar matando o interesse dela. A segunda dica envolve o uso estratégico de pausas na comunicação, algo essencial para controlar o ritmo e criar expectativa. A terceira dica é sobre demonstrar autossuficiência. A maneira como você mostra que tem uma vida preenchida e satisfatória pode ser um dos maiores atrativos para as mulheres. Já a quarta dica é ter um hobby intrigante, algo que desperte curiosidade sem ser forçado. Por último, vamos falar sobre ser imprevisível, o que pode ser uma das armas mais poderosas para manter a atenção dela de forma saudável. Agora que você já conhece o plano geral, é hora de explorar cada uma dessas técnicas em detalhes, começando pela primeira, manter o mistério. Vamos lá! Um dos maiores erros que muitos homens cometem ao tentar conquistar uma mulher é a falta de mistério. Revelar tudo de uma vez pode parecer uma boa ideia no começo, mas na verdade pode ser um grande empecilho para a atração. Quando você compartilha detalhes demais sobre si mesmo logo de cara, acaba tirando dela a oportunidade de explorar, descobrir e principalmente se manter curiosa. É a curiosidade que mantém o interesse vivo. Mas como exatamente você pode manter esse mistério de maneira natural? A chave está em compartilhar informações de forma limitada. Em vez de contar uma história inteira sobre algo interessante que aconteceu com você, dê um vislumbre e deixe-a com perguntas na cabeça. Por exemplo, se você tem uma história intrigante de viagem, mencione apenas uma parte dela. E se ela perguntar mais, sorria e diga: "Essa é uma longa história. Talvez eu te conte mais tarde." Isso cria uma expectativa e faz ela querer saber mais. Outro aspecto do mistério está na maneira como você responde às perguntas dela. Se ela te perguntar sobre seus planos para o futuro, em vez de dar uma resposta detalhada, você pode ser um pouco vago, mas de uma forma positiva, como: "Eu tenho alguns planos em mente, mas gosto de manter minhas opções abertas. Nunca se sabe o que a vida pode trazer." Essa abordagem não só mantém o mistério, como também demonstra que você é flexível e aberto a novas experiências, o que é um traço atraente. Além disso, o mistério não deve se limitar apenas ao que você fala, mas também ao que você faz. A maneira como você se comporta, suas escolhas e até mesmo suas expressões faciais devem transmitir uma leve dose de enigma. Por exemplo, se você está em um encontro e ela pergunta algo mais íntimo, você pode sorrir de maneira misteriosa e mudar de assunto de forma sutil. Isso não apenas mantém o interesse, mas também cria uma dinâmica de atração em que você é visto como alguém intrigante e não facilmente acessível. Lembre-se, no entanto, que manter o mistério não significa ser evasivo ou desonesto. O objetivo é ser genuíno, mas também estratégico na forma como você compartilha suas informações. Um bom exemplo é falar de algo positivo que você gosta de fazer, mas sem entrar em detalhes.
Isso faz com que ela fique curiosa e queira investir mais na conversa para descobrir mais sobre você. Agora que você já entendeu a importância de manter o mistério, vamos para a próxima dica: como usar pausas na comunicação para criar ainda mais expectativa e interesse. Agora que você já entendeu o poder do mistério, é hora de aprofundar o controle das interações por meio de uma técnica poderosa: o uso estratégico de pausas na comunicação. Pausar de forma intencional durante uma conversa, seja pessoalmente ou por mensagem, pode parecer simples, mas o impacto na criação de interesse pode ser enorme. Quando você responde muito rápido ou está sempre disponível, acaba transmitindo uma sensação de carência, o que pode diminuir o nível de curiosidade dela. Mas como usar essas pausas de maneira eficaz sem parecer indiferente ou desinteressado? A primeira coisa a lembrar é que a pausa precisa ser natural, não uma tática forçada. Por exemplo, se você está trocando mensagens com uma mulher e ela faz uma pergunta, em vez de responder imediatamente, espere alguns minutos antes de responder. Essa pausa sutil cria uma tensão leve e faz ela se perguntar o que você está fazendo naquele momento. Essa incerteza gera curiosidade e mantém o interesse dela ativo. Além disso, a pausa na comunicação pode ser usada para criar uma expectativa maior em momentos estratégicos. Imagine que você está contando uma história durante um encontro e no meio da narrativa você para por um momento, sorri e diz: "Vou te contar mais sobre isso daqui a pouco". Essa quebra inesperada deixa ela ansiosa pelo restante da história, aumentando o envolvimento emocional dela na conversa. As pausas geram expectativa e fazem com que ela valorize ainda mais suas palavras. É importante também equilibrar o uso das pausas com a quantidade de interesse demonstrado. Se você exagerar nas pausas ou as usar de forma errada, pode parecer desinteressado. E isso pode ter o efeito contrário, afastando-a. O segredo está em encontrar o meio termo. Mantenha a comunicação leve, mas intercale com pausas ocasionais para estimular a curiosidade dela. Por exemplo, em uma troca de mensagens, se ela te envia algo engraçado ou interessante, responda de forma breve e então deixe um intervalo antes de engajar novamente. Isso dá a sensação de que você está ocupado com outras atividades, o que é altamente atraente. Outro ponto crucial é não deixar que a pausa pareça uma estratégia óbvia. Se você estiver sempre pausando de forma mecânica, ela pode perceber e sentir que está sendo manipulada, o que é um grande erro. A pausa deve fluir naturalmente, como se fosse parte de sua personalidade independente e ocupada. Se você está ocupado de verdade, isso se torna ainda mais fácil, pois você não precisará fingir estar indisponível. Com o uso adequado dessas pausas, você estará criando um clima de mistério e aumentando a sensação de valor percebido. Agora vamos para a próxima dica, que é igualmente importante para a criação de atração: demonstrar autossuficiência. Agora que você já sabe como usar pausas na comunicação para aumentar a curiosidade dela, é hora de explorar uma característica que pode elevar ainda mais o seu valor aos olhos dela: a autossuficiência. Homens autossuficientes têm algo em comum: eles não dependem de ninguém para serem felizes, e isso é extremamente atraente. As mulheres são naturalmente atraídas por homens que têm uma vida completa, cheia de interesses e atividades. Essa autossuficiência transmite confiança e segurança, duas qualidades altamente desejáveis. Mas como você pode demonstrar autossuficiência de maneira eficaz? Primeiramente, é importante ter uma rotina que inclua hobbies, objetivos pessoais e compromissos que você não abandona por causa de uma mulher. Se você começa a abrir mão de suas atividades pessoais para estar sempre disponível para ela, pode acabar transmitindo carência. Por outro lado, quando você mantém seus compromissos e segue seus interesses, mostra que tem uma vida plena, independentemente de quem esteja ao seu lado. Isso não apenas gera respeito, mas também desperta mais curiosidade sobre o que o torna tão focado. Por exemplo, se você pratica esportes regularmente ou participa de algum projeto interessante, mantenha essas atividades em sua agenda, mesmo quando estiver começando a conhecer uma mulher. Se ela perguntar se você está livre em um determinado horário e você já tiver um compromisso com algo importante para você, seja honesto e diga: "Infelizmente, já tenho um compromisso naquela hora, mas vamos encontrar um horário que funcione para ambos". Isso demonstra que você prioriza sua própria vida e não está disposto a abrir mão dela facilmente, o que é altamente valorizado. Outra maneira de mostrar autossuficiência é ter ambições claras.
Mulheres são naturalmente atraídas por homens que sabem o que querem e estão trabalhando para alcançar seus objetivos. Quando você compartilha seus sonhos e planos, sem parecer que está buscando aprovação ou validação, isso desperta ainda mais interesse. Por exemplo, mencionar casualmente que está trabalhando em um projeto pessoal ou que tem um objetivo profissional específico pode deixar ela curiosa para saber mais sobre sua jornada. Lembre-se, no entanto, de não revelar todos os detalhes de uma vez. Mantenha um pouco de mistério, como discutimos anteriormente. A autossuficiência também se manifesta na forma como você lida com as emoções. Homens autossuficientes não reagem exageradamente ao comportamento das mulheres, sejam elas respostas rápidas ou atrasos na comunicação. Em vez disso, eles mantêm uma postura calma e focada, mostrando que, embora estejam interessados, não estão desesperados. Com essa dica em prática, você estará projetando uma imagem de um homem seguro, confiante e independente, o que automaticamente desperta ainda mais interesse. Agora vamos explorar a próxima dica: ter um hobby intrigante, algo que pode aumentar o mistério e a atração. Até agora, abordamos como manter o mistério, usar pausas na comunicação e demonstrar autossuficiência para aumentar o interesse dela. Agora, vamos focar em uma característica que pode despertar ainda mais a curiosidade: ter um hobby intrigante. Hobbies podem ser mais do que apenas atividades para passar o tempo. Eles são uma excelente maneira de mostrar traços únicos da sua personalidade e gerar interesse genuíno nas mulheres. Quando você tem um hobby incomum ou intrigante, isso automaticamente se torna um ponto de conversa e cria uma aura de mistério ao seu redor. As mulheres são naturalmente curiosas sobre homens que têm interesses autênticos e apaixonantes, especialmente quando esses hobbies não são comuns. Por exemplo, se você pratica um esporte diferente como escalada, artes marciais ou mergulho, ou se dedica a algo como fotografia de natureza ou aprendizado de um instrumento musical, isso faz você se destacar. A chave é mencionar o hobby de forma casual, sem parecer que você está tentando impressionar. Durante uma conversa, você pode trazer à tona seu hobby de forma orgânica, dizendo algo como: no fim de semana, estive em uma trilha incrível para tirar fotos de uma cachoeira que descobri recentemente. Isso deixa ela curiosa para saber mais, pois transmite que você é um homem com interesses próprios e capaz de explorar o mundo ao seu redor de maneiras interessantes. Além disso, hobbies também permitem que você crie memórias únicas. Ao compartilhar histórias sobre seu hobby, você não apenas desperta a curiosidade dela, mas também oferece uma visão sobre seu estilo de vida e o que o motiva. Isso pode gerar um desejo de participar dessas atividades, criando uma conexão mais profunda entre vocês. Por exemplo, se ela demonstra interesse no seu hobby, você pode sugerir que ela o acompanhe em uma experiência diferente e divertida, como uma aula experimental de culinária ou uma visita a um lugar especial para você. Por fim, o mais importante é que o hobby seja genuíno. Se você escolher um hobby apenas para impressionar, a falta de autenticidade será percebida rapidamente. Certifique-se de que é algo que realmente o apaixona, pois a verdadeira paixão é o que gera interesse real. Agora que você já sabe como um hobby intrigante pode ser um grande atrativo, vamos para a última dica deste vídeo: ser imprevisível, que é um elemento essencial para manter o interesse dela em alta. Até agora, você aprendeu como manter o mistério, usar pausas na comunicação, demonstrar autossuficiência e ter um hobby intrigante para aumentar o interesse dela. Agora é hora de abordar uma técnica poderosa que pode manter o nível de curiosidade e atração lá no alto: ser imprevisível. Ser previsível é um dos erros mais comuns nos relacionamentos, pois leva ao tédio e à monotonia. Por outro lado, ser imprevisível de forma saudável mantém as interações emocionantes e cheias de expectativa. Mas como ser imprevisível sem parecer inconstante ou confuso? A imprevisibilidade eficaz está em alterar o ritmo das suas interações. Se você sempre manda mensagens em um horário específico, tente variar esse padrão. Se você costuma sugerir saídas no mesmo tipo de lugar, surpreenda-a com um local diferente ou uma atividade inesperada. Isso mantém a interação interessante e a faz querer saber o que você vai fazer a seguir. Outro aspecto da imprevisibilidade é criar surpresas simples que tornam os momentos memoráveis. Isso pode ser tão simples quanto uma mensagem inesperada de manhã cedo,
ou um convite para algo incomum, como um passeio em um lugar que ela nunca esteve. Essas pequenas mudanças mostram que você é espontâneo e divertido, o que naturalmente desperta mais curiosidade. No entanto, é fundamental encontrar o equilíbrio. Ser imprevisível não significa ser inconsistente ou desonesto. A ideia é manter um certo nível de surpresa nas interações, mantendo sempre a integridade e a autenticidade. Com essas 5 dicas em mente, você estará mais preparado para despertar e manter o interesse dela de maneira genuína. Agora, vamos para o resumo final, onde consolidaremos tudo o que você aprendeu até aqui. Capítulo 8. Resumo e reforço. 200 palavras. Você agora conhece as 5 maneiras mais eficazes de despertar a curiosidade dela sem parecer desesperado. Cada uma dessas dicas foi projetada para aumentar o mistério e o interesse de maneira natural. Primeiro, falamos sobre como manter o mistério é crucial para que ela queira saber mais sobre você. Em seguida, vimos como as pausas na comunicação podem aumentar a expectativa e a atração, deixando-a ansiosa para a próxima interação. Depois, exploramos a importância de demonstrar autossuficiência, que não só atrai, mas também gera respeito. Também discutimos como ter um hobby intrigante pode ser um grande diferencial, criando um ponto de conexão e curiosidade natural. E por último, abordamos a importância de ser imprevisível, mantendo a dinâmica do relacionamento emocionante e cheia de surpresas. Lembre-se, essas dicas não são sobre manipulação, mas sobre entender a psicologia da atração e como aplicá-la de maneira autêntica. Quando usadas juntas, elas criam um efeito cumulativo que torna você mais atraente e desejável. Agora é hora de colocar essas estratégias em prática e ver como suas interações se transformam. Você está pronto para elevar o nível do seu jogo e conquistar mais interesse e curiosidade?